Então a Cota disse, pô, mas pai, eu gostaria muito de ser humorista. Ele olhou, quer ser palhaço? Tiago, mas tu queres ser palhaço, por que não vais no circo da sempre? Tiago, eu disse, não, eu quero ser palhaço profissional. Um palhaço honesto. E ele disse, ok, ser honesto, tá bom. Mas não curtia, o Cota não curtia. Mas no final do dia, eu vou vos dizer, o meu sonho, quando eu era puto, eu queria ser chefe do meu pai. Yeah. Manter não é fácil. Isso mesmo ela tinha que me dizer. É importante olhar também para a família da mulher. Não é simplesmente olhar para a mulher. No fundo, descobrir o que os nossos pais não nos disseram não é um ataque, é um despertar. A casa da minha mãe ficou escuro. Nem as plantas davam luz naquele mapa. Davam um brilho, mano. Que é uma casa de meliante, os vizinhos apontavam. Você vê? Aquela casa, aquele é um gatuno. Aquele é um gatuno. Qualquer carro de polícia que tiver a passar, pensam logo que estou indo na minha casa. Desapareceu uma botija, não é só eu, mano. Esse dia... Não é só eu, mano. Mas vai passar, talvez você está passando na rua. Quer dizer, você está lavando louça, sai só no portão para tirar água. Os vizinhos estão te olhando, você desapareceu mais que ele. Quer dizer, você não sabe, ao invés de lutar, mas você já está pensando, não, roubaram, está a pensar que sou eu. Estou à vontade de ir para lá, então não era fixe, porque eu estava a sujar o nome da minha família. A minha mãe tinha dificuldade, a minha mãe sofreu bullying. É assim, né? Mas velha, mesmo bullying. Estás a ver, a minha mãe era maltratada onde ela vendia. Basta reclamar assim, mano, não atira água aqui. Vais fazer o quê? Vais chamar o teu filho bandido para matar todo mundo, estás a ver? Não é fixe. Coisa que os teus pais não te disseram. Antes mesmo de eu apresentar aqui um poema, não estava no programa, mas vou ter que apresentar para ver se ajudamos a tirar aqui um pouquinho de frio. Alguém pode partilhar comigo alguma experiência, alguma coisa que ele devia saber já há muito tempo, mas que infelizmente os seus pais não fizeram questão de lhe dizer? Alguém quer partilhar comigo? Alguém tem coragem de partilhar? Tem. Permitam, por favor. Obrigada pela oportunidade. Joana Braz é o meu nome. Eu vou falar apenas uma das coisas que meus pais deviam dizer e não falaram, que é manter. Ele deve dizer, filha, manter não é fácil. Isso mesmo ela tinha que me dizer. Muito obrigado. Sou mais uma pessoa. Só temos 20 minutos aqui em frente. Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Tem mais alguém? Nessa senda mesmo, muito obrigado pela oportunidade também, no caso, me chamam Lumbera. Nesta mesma senda, é importante olhar também para a família da mulher. Não é simplesmente olhar para a mulher. Ou seja, para o parceiro, no caso, é importante olhar para a família. Os meus pais deviam me ter dito isso. Eu devia ouvir a opinião de cada pessoa presente aqui, cada jovem, cada homem, cada mulher, mas infelizmente o tempo é muito curto. O tempo é muito curto. A nossa forma doce de ser, a suavidade que amassagia as palavras que soltamos, o beijo, o abraço, a amizade, o respeito,
a conversa saudável. O carinho pendurado na forma como tratamos alguém são antídotos. Sugerem vida, estimulam vontade, alcançam a sensibilidade, eliminam dor, preenchem o vazio, despertam esperança, renovam as energias. Ao redor de nós existem muitas vidas que estão por um fio. Ebembe e Akotelema, mortos-vivos. Um perfume suave exalado por nós desativaria o modo voo que tem deixado essas almas desconectadas do mundo real. Se fizermos muito bom. Coisas que os teus pais não te disseram. Crescer é, muitas vezes, descobrir sozinho aquilo que ninguém nos explicou. Os nossos pais fazem o melhor que podem com o que sabem, mas existem silêncios que atravessam gerações. Hoje eu quero falar sobre essas lacunas, não como forma de crítica, mas como forma de consciência. O tema coisa que os teus pais não te disseram não é sobre culpa, é sobre responsabilidade. É sobre perceber que existem verdades da vida que não vieram em forma de conselho, mas que aprendemos na prática, às vezes, da forma mais difícil. Uma das coisas que muitos de nós não ouvimos dos nossos pais é que a vida não é justa. Crescemos a acreditar que esforço sempre traz recompensa. Mas a prática nos mostra que nem sempre é assim. E isso não é uma forma de desistir, mas sim de aprender a lidar com as frustrações sem perder o equilíbrio. Existem tantas outras coisas que os nossos pais não nos disseram. Outra poderia ser que as falhas fazem parte do processo. Muitos de nós crescemos a apanhar pancada, e pancada séria. Sempre que a gente cometesse um erro, sempre que a gente falhasse, sempre que a gente não acertasse o alvo, o pai espancava, a mãe espancava. E por conta disso a gente cresceu com medo de errar. E quando tu cresces com medo de errar, você perde inúmeras oportunidades de aprender. O erro, a falha, não pode ser vista como o oposto do sucesso. Pelo contrário, um caminho que pode nos levar até. Também não nos disseram que as relações não irão durar. Amizades mudam, amores acabam, pessoas que pareciam essenciais deixam de estar presentes. E tudo isso faz parte do crescimento emocional. Falando sobre o emocional. Poucos foram ensinados a lidar com aquilo que sentem. Raiva, tristeza, insegurança, muitas vezes são reprimidas ao invés de compreendidas. Crescemos sabendo esconder todos esses sentimentos, mas não sabendo gerir. E aquela que seria a maior de todas as experiências, duas pessoas puderam partilhar conosco o que gostariam de saber muito antes, e acredito que essa também é a situação de muitos aqui, inclusive eu, é que poucos foram ensinados a serem responsáveis de si mesmos.
Tem uma máxima que escuto muito, acredito que vocês também têm ouvido por ali, que para os pais, os filhos são sempre criança. Não, podes ter barba, você diante do teu pai. Você quando te prepararem para seres responsável de você mesmo, o teu pai onde vai não fica preocupado. Aquele camarada cresceu, aquele camarada está pronto. Eu podia dar um exemplo meu. Eu tenho muita dificuldade de falar de mim mesmo. Mas às vezes precisamos passar o testemunho aos outros para saberem que é necessário coragem para enfrentar os fantasmas da vida. Tudo requer sacrifício. Isso precisamos saber para comprarmos enxadas ao invés de bandeja e preparar as costas para as chibatadas, assim como ensaiar os futuros dias de jejum. As situações da vida levaram-me a conhecer a esquina aonde o vento faz a curva. Lá mesmo, onde as mangas amadurecem mais cedo. Aprendi com essa trajetória que o sofrimento tem duas fases. Primeiro, quando vês o diabo assar sardinha. Segundo, quando chegas a comer o pão que ela amassou. A partir dali, comecei a compreender melhor a vida. Tudo se concluiu quando a vida, através dos meus pais, Correia, Filomena, e os meus irmãos, Antônia, a vozinha, Luiz Moniz Demo, Pepe, apresentou-me a sua irmã mais velha, Amor. Aquela foi a última cadeira que fiz na minha área de formação, conhecida como experiência da vida. Eu nasci no Samzanga. E a minha situação começou a complicar já a partir do vento. Meu pai já tinha sua mulher, tinha 3 filhos. E a esposa estava gestada de 1 mês, quando a minha mãe ficou gestada de mim. As pessoas que viviam com a minha mãe puxaram nervo. Na altura, minha mãe estava com 18 anos apenas. Eu, por um pouco, seria abortado por um pouco. O pai da minha mãe já era falecido. A mãe dela estava na província, no Kwanza Sul. E ela aqui vivia com os irmãos do pai. Os irmãos do pai puxaram um nervo, conseguiram levar a jovem até a casa do meu pai. Meu pai não podia viver com as 2 mulheres juntas, pegou a minha mãe e foi levar na casa de um tio dela. Mas durou pouco, porque depois não tinha como, teve que juntar as 2 mulheres no mesmo quintal. E eu cresci ali, a ver a confusão das 2 senhoras, luta quase sempre, puxões daqui, puxões dali. Cresci naquela confusão toda. O meu pai fez 10 filhos na minha outra mãe e fez 5 na minha mãe. Nos 2 lados morreram os caçules. Ficaram 4, 9, 13. E a prioridade já não era para mim. Se o pai trouxesse um pacote de bolacha, seria para os pequenos. Eu teria direito ao pacote vazio para ir deitar. Para ir deitar. Já não para... Com 12 anos comecei a zungar saco na Praça da Boa Vista. Na Praça dos Kwanza, perdão. E lá no Samzanga a gente se dava sangue. Quando um camba conhecesse um outro canal, descobrisse um outro canal, dava toque nos outros. Depois de um tempo, toda hora te confundirem com gatuno na Praça dos Kwanza, estar a vender saco, a gente teve que abandonar e começamos a vender peixe na Boa Vista. Da Boa Vista, um camba depois descobriu um canal na local onde algumas malianas estavam a dar gelado para zungar. Iogurte gelado, e fomos todos para lá. A gente fazia isso na altura. E começamos a zungar iogurte. Às vezes bodo nos arredores da Cuca local e antigo Roque Santeiro. Depois de um dia desses, essa história que eu estou a contar aqui, aconteceu quando os meus pais já estavam separados. A minha mãe, um dia desses a passear, não sei se estava a sair aonde, deparou-se comigo e eu estava a zungar gelado. Você voltaste a viver com teu pai para zungar isso, vamos agora. Tivemos um diálogo, ela queria me levar à força, eu lhe fiz entender, deixa só terminar de vender, eu vou levar o dinheiro na dona do negócio e depois eu vos encontro. Ela entendeu e eu subi lá. E lá voltei a viver com a minha mãe. Em 2011 meu pai morre. Continuei a viver com a minha mãe volta a manter e fez 4 filhos.
Depois a minha mãe também morre. E eu comecei a me pegar na cabeça. Houve muita coisa que eu não havia aprendido com a minha mãe, com meu pai. E agora era a minha vez de fazer o papel de pai, fazer o papel de mãe. O que eu devia aplicar ali? Eu disse, esses meninos vão ser gatunos, vão ser prostituta. Como é que eu vou fazer para controlar todos esses? Coisa que os teus pais não te disseram. Existem algumas verdades da vida que a gente não recebe em forma de conselho, mas que aprendemos na prática, às vezes da forma mais difícil. Eu estava trabalhando na Lunda Sul quando recebi a notícia da morte da minha mãe. Saí de lá para aqui para vir enterrar a minha mãe. E eu pensei, poxa, vou deixar esses irmãos todos aqui sozinho, vou voltar na Lunda Sul. Abri as mãos para o emprego e fiquei com os meus irmãos. Você não imagina o que a gente viveu. Se eu contar algumas coisas aqui, vou transformar essa palestra num óbito. Porque a gente sofreu e sofreu muito. Quem quiser saber sobre sofrimento, um dia me procure. Mas eu me bati no chão. Eu disse, não vou fumar, não vou beber. Eu vou me dedicar para cuidar dos meus irmãos. No meio daquela situação toda, eu queria morrer. Mas eu só estava pensando nos meus irmãos. E se eu continuar a viver até hoje, é só por conta deles. Se eles não existissem, eu acho que me mataria. Porque é isso que eu queria. Eu tenho 2 textos, sou poeta, tenho 2 textos escritos. Esses textos não têm tema. Onde eu denigri Deus. Onde eu lhe disse que não te mandei me fazer. Não te pedi para me fazer. Para a gente ter que viver esse sofrimento todo. Algumas vezes vou lá no meu caderno, abro e fico mesmo só a ler as coisas que eu falei para Deus. Eu senti o sofrimento na pele. Se eu ouvisse dos meus pais tanta coisa, tantos ensinamentos, tantas ilustrações, eu aplicaria sem problema e as coisas, se calhar, estariam mais facilitadas. A gente viveu a ferro e fogo. No terreno tivemos que se adaptar. Eu acredito que isso aconteceu com muitos de vocês, está acontecendo com muitos de vocês e continuará acontecendo com outras pessoas. Nós poderíamos puxar a orelha aos nossos pais, mas hoje que também sou pai, eu começo a entender a coisa. No terreno eu tive que me aplicar de outras maneiras. Se tu ires fazer um curso de uma formação de eletricidade, lá o formador, ele vai te dizer que para tu descarnares um condutor elétrico, um fio de luz, para tu cascares um fio de luz, falando numa linguagem mais terra-terra para facilitar a compreensão. Se tu quiseres descarnar um condutor elétrico, tens que usar um alicate. No terreno, isso às vezes acontece nos óbitos. Tem que colocar mais uma lâmpada aqui e não tem alicate. Tu pegas o fio, tens que colocar na boca. E depois juntas com os dedos. Quando ires no interruptor, acende ou não acende? Acende. Tem coisas que não te disseram, mas no terreno, diante da situação, diante do problema, você vai encontrar uma solução. Tu só precisas ter calma. Foi isso que me ajudou a ultrapassar muitos problemas. Você precisa ter calma. Você precisa ver como é que está o problema para conseguires encontrar uma determinada solução. Eu comecei a fazer poesia tipo brincadeira. Na igreja pentecostal. Eu não sei se digo uma coisa boa, se digo o quê, que a minha mãe havia feito antes de morrer. Foi colocar todos os filhos na igreja. Eu, se não tivesse ensinamento bíblico, se não tivesse aquela base toda aí que fui bebendo na igreja, das pregações, das formações que tive na igreja, eu acho que poderia me perder. Chegou um momento que eu não queria saber de ninguém, não queria ouvir conselho. Porque eu estava vendo um mundo cinzento, sem mãe, sem pai, primeiro filho, sem emprego, mais 6 irmãos. Porque depois havia falecido um. Eu não vou contar essa parte.
Um dia um amigo apareceu e disse: Dembo, você faz poesia, essa poesia que tu fazes é fixe, por que não te apresentas no movimento Levar? Tem um movimento Levar, um movimento literário, e se apresentam na Casa da Juventude. E foi aqui nessa casa, eu me lembro como se fosse hoje, aqui mesmo onde nós estamos. É onde estava o movimento Levar, todas as quintas-feiras, a partir das 18 horas. Eu vim aqui, entrei, fiquei sentadinho, dei o meu nome, me apresentei. E a sala toda levantou, começou a aplaudir. Algumas pessoas me sugeriram: vai no Artes ao Vivo. Fui no Artes ao Vivo. Lá conheci tantos fazedores de poesia. Lá me sugeriram outros palcos. Em 2021 estreiei como slammer. Slammer são pessoas, são artistas que participam em batalhas de spoken. Slammer são gladiadores que participam em slam. Slam são batalhas de spoken word. Spoken word, em outras palavras, é poesia falada. E em 2021 comecei a participar como poeta, como batalhador, como gladiador de poesia. Naquele ano venci quase tudo. Só não havia vencido um que saí em segundo. Foi o ano em que se realizou pela primeira vez o Campeonato Nacional de Poesia. E eu venci, o troféu está em casa. Em 2023 representei Angola no Campeonato Africano. O órfão que queria morrer, que não tinha direção, que tinha N motivos para ser um drogado, para ser um marginal. Manteve calma diante das situações, levantou a cabeça, sacudiu a poeira, segurou nos irmãos e começaram a caminhar. Hoje tenho 12 irmãos que casaram. Ninguém se tornou gatuno, ninguém se tornou prostituta. Tem um ponto aqui que eu quero falar para vocês. Os teus pais não te disseram. Nós estamos vivendo num mundo muito conturbado. Existem N becos e te metendo lá você se torna... Mas mesmo vivendo nessa confusão toda, é possível, estou a falar por experiência própria, não ser gatuno, não ser prostituta, mesmo vivendo sem pai e sem mãe. É possível. Guarda tuas justificações, pode guardar. Estou a dizer, é possível. Não roubar nada de ninguém, não se vender, é possível. Nós conseguimos. E estou a falar por experiência. É só 20 minutos, eu queria falar mais. Que pena. Eu nunca falei isso ao público, será a primeira vez a dizer. Só o artista com mais troféu, eu tenho 10 troféus, sou o artista com mais troféu em Angola, nas competições de spoken word, poesia falada. Nunca falei isso ao público, ainda bem que não estão a filmar. O ano passado venci novamente o Luanda Slam, venci o Tundavala, e esse ano, em dezembro, voltarei a representar Angola no Campeonato Africano, o órfão. Para terminar, no fundo, descobrir o que os nossos pais não nos disseram não é um ataque, é um despertar. Muitos deles, infelizmente, também aprenderam assim, no erro, na tentativa, no improviso. Alguns pais não falaram porque não queriam falar. A gente deve entender o tempo, as situações daquele tempo. Alguns, é claro, que também não dominavam alguma situação. O tipo da nossa cultura, falar sobre sexo com os filhos, a questão do tabu, enfim, tantas outras coisas. Portanto, não vamos julgar os nossos pais por não nos terem dito uma ou outra coisa. Mas o que é importante aqui é saber que hoje podemos mudar esse ciclo.
Aquilo que os nossos pais não nos disseram, hoje é nossa responsabilidade aprender, compreender e, quem sabe, ensinar de forma diferente. Muito obrigado. Um dia seremos grandes. Muito obrigado, gajo novo, meu amigo. Eu queria falar mais 20 minutos, mas foi suficiente, acredito, para partilhar com vocês aquilo que nós trouxemos aqui. E eu preparei mesmo essa poesia para o final. Eu mesmo já saí. Para não ter que reclamar, me convidarem mais. Já fiz quantos minutos? Quase boa parte daquilo que eu aplico, tenho aplicado, não aprendi com os meus pais. Meu pai era nervoso. Eu apanhei muito do meu pai. Não, mas de verdade mesmo. Meu pai batia. A minha mãe, não sei se o que aconteceu com ela, depois adotou a mesma, também minha mãe batia, e batia muito. Então não tive muito momentos de sentar com a mãe, com o pai e ensinar. Eu acho que se herdamos alguma coisa, é isso aí, mas ainda bem que eu não uso, não bato ninguém. Então boa parte daquilo que eu sei, aprendi com a vida. A ser destemido, corajoso, ir à luta, enfrentar meus cazumbis. Isso virou rotina. Aplacar os ânimos, manter a calma. É dessa forma que se apanha a perdiz. Aprendi a respeitar as etapas da vida, subir pelos degraus da árvore até alcançar os seus frutos. E não viver tipo lobo, pisar na cabeça dos outros para se livrar do pouco. Aprendi que há tempo para tudo, posso até me reinventar, mas devo moderar a velocidade e emprego nas minhas corridas, pois o pouco com honestidade vale mais do que a riqueza mal adquirida. Nos assuntos dos outros, ver, ouvir e calar, falar quando for necessário, o chamado para opinar, boca fechada não entra vento. Aprendi a ser eu mesmo, não seguir ecos, ouvir opiniões, mas estar firme nas minhas convicções, manter o máximo de equilíbrio para evitar situações constrangedoras, saber onde termina o meu nariz para não viver cobrando respeito às pessoas, não viver apenas por viver, não andar em qualquer caminho, saber sempre onde queremos ir. Devemos sonhar, ter objetivos, meta, foco, traçar planos, criar estratégias para transformar o abstrato em concreto. Aprendi a ser bombeiro onde houver chamas, em momentos de tempestade, procurar manter a calma. Ser um colecionador de atitudes positivas, um modelo para os demais se espelharem. E quando pensar em viver a dois, mentalizar que a outra pessoa não é brinquedo, merece respeito no jogo da relação. Devemos ser um treinador profissional, colocando sempre as nossas virtudes no 11 inicial e procurar fazer história como o melhor árbitro. Antes mesmo de começar o jogo, dê um cartão vermelho aos teus defeitos. Aprendi a ter uma referência, mas nunca ser igual a ninguém. Ter o hábito de semear amor para colher rosas, ao invés de espinhos. Agregar em nós a verdadeira riqueza, o conhecimento. E saber que ao longo da nossa trajetória teremos momentos de glória, felicidade e conquistas. Mas também teremos momentos de angústia, lágrimas. Podemos cair. Caso isso venha a acontecer, erga a cabeça. Junta o pouco de força que te restar, levante do chão, sacode a poeira e continue a caminhada. Assim é a vida. Aprendi que nada vem do nada, há no mínimo uma lógica para cada razão e vice-versa. Assim como existe um ser supremo que está acima de tudo e todos, a ele devemos dar a nossa adoração. Essas e outras coisas aprendi com a vida. A escola é a mesma vida, são as dificuldades. E na tentativa da procura de melhores condições de vida, o meu pai tirou-nos em 2002 do Rocha para o Talatona. Talatona, Zona Nobre, Centro de Logística. E é lá onde me tornei gatuno. Só para terem noção como a mudança é uma faca de dois gumes. Yeah? E depois, né, eu sou a prova de que fui gatuno por influência. Muito cuidado com quem você admira. Eu admirava um amigo que era gatuno e eu pensava que o que ele estava a fazer fixe, é correto. Ele influenciou-me nisso. Só que depois eu fui dando conta, né, para que eu mudasse, né, eu fui tendo medo de mim mesmo e medo dele. Por quê? Porque ele nunca pegou numa arma e eu pegava na arma. Ele tinha a criminalidade na cabeça. E é muito perigoso
Alguém que tem criminalidade na cabeça, na consciência. Ele constrói o crime. Ele constrói quem vamos assaltar, onde vamos assaltar, simplesmente quanto tempo vamos fazer. Eu tinha medo dele. Porque ele não ia, ele não saía e ele era o filho correto. Eu ficava assim, uau, se nós simplesmente cumprir o que ele está a fazer, o crime sai certo. Se nós tentar inventar nossa cena, vão nos agarrar. E aí eu estava até medo dele e medo de mim mesmo. Né? Que foi já no Talatona. E depois havia necessidade. O que é que me mudou? É cadeia. Quem entra para a cadeia e sai mais bandido ainda, não vamos só. Eu não sei agora como é que os serviços prisionais estão a funcionar. Mas agora o SIC também. Gatuno já vem com advogado. Tá, Gatuno não lhe bate, anda. Eu não. Estão te levando nas cordas, cada curva chapada. Carro curvou, você veio nesse lado, para você voltar para essa lado é chapada. Pá, cindereta. É carro que andou mal. Tá entendendo? Você fica assim, mas meu Deus, calma. Vão me bater até quando? Enquanto ficar gatuno, vão te entrar. Eu dei conta que é isso. Vão me bater enquanto ficar gatuno. E depois também eu tenho ainda, o meu pai tem vida. Eu tenho um pai que proibia e não instruía. São coisas bem diferentes. O meu pai proibia-me, não instruía. Não vai à praia. Quando ele devia me instruir, com quem ir à praia, como ir para a praia, por que ir para a praia. E ele só queria que eu só sentasse nessas cenas. E não tinha tempo para conversa, não tinha tempo para diálogo. Não tinha tempo para diálogo. Hoje eu crio os meus filhos olhando no que o meu pai, né? No que o meu pai foi comigo. Hoje eu sou um pai mais presente. E porque pai é mau dá muito tempo. Você pode comprar play, pai já é mau. Você não vai mudar a história. Pai é mau. Pai é a última pessoa a mornar em casa. Pai, se ficar mal em casa, já caiu. Então, pai é mau já dá muito tempo. Pode dar muito carinho. Pai é mau, pai vai olhar. Por isso é que hoje as crianças, quando crescem, dizem: vou trabalhar para comprar casa para minha mãe. E a casa onde viveste com a tua mãe cresceste, é teu pai que comprou. Tá sabendo? Porque ele olha que o pai é mesmo mau há muito tempo. Então, eu quando estou a ralhar o meu filho, por exemplo, de 14 anos, ele sente mesmo, tipo, esse vai me matar. Ele fala: eu não vou desistir de ti, vou lutar contigo. Não, vou lutar contigo. O meu filho um dia estava desconfiado, tipo, estava a fumar. Porque eu acredito no poder da influência. Yeah? Esse é o meu conceito. Eu disse: filho, vais ter que me dar beijo. Se eu tenho prova que você está a fumar, vai me dar beijo. Dá beijo, é linguado. Não fumaste? Não, todos os dias ele olha assim. Não, fui jogar bola. Ok. Porque por acaso eu tenho filhos muito lindos. Puxa só, puxa. Tipo coisa séria, cheia. Consequências do que eu tive quanto bandido. Não tem sono tranquilo. Tu vives a fazer mal para as pessoas. Mano, fazer mal para as pessoas, o retorno é exato. Pode não acreditar no feitiço, mas acredita no retorno da maldade. Eu vivi esse mal. Te vão fazer pagar mesmo. Eu vivi esse mal. Eu quase perdi a vida. E quem salvou a minha vida, para além de Deus, foram mesmo polícias. Foram mesmo de Nick. Que olhou para mim e me disse: você é só um bandidinhozinho. Mas a nossa missão era mesmo te fatigar. Me escondeu aí. E você não tem paz, mano. A maldade reina para toda. A maldade vai rodar para toda a tua família. A casa da minha mãe ficou escuro. Nem as plantas davam luz naquele mapa. Davam um brilho, mano. Que é uma casa de meliante, os vizinhos apontavam. Você vê? Aquela casa dele é um gatuno. Qualquer carro de polícia que tiver a passar, pensam logo que estou aí na minha casa. Desapareceu uma botija, não é só eu, mano. Esse dia. Não é só eu, mano. Mas vai passar, talvez você está passando na rua. Quer dizer, você está lavando louça, sai só no portão para tirar água. Os vizinhos estão te olhando, você desapareceu mais que ele.
Quer dizer, você não sabe, às vezes lutaram, mas você já está a pensar, não, roubaram, está a pensar que sou eu. Estou à vontade de ir para lá, então não era fixe, porque eu estava a sujar o nome da minha família, a minha mãe tinha dificuldade, a minha mãe sofreu bullying, é assim, né? Mãe velha, mesmo bullying. E, estás a ver, a minha mãe era maltratada onde ela vendia. Basta reclamar assim, mano, não atira água aqui, vais fazer o quê? Vai chamar o teu filho bandido para matar todo mundo, estás a ver? Não é fixe, não era mesmo fixe. E com medo de sujar o nome da minha família, que não é o que construí, é o meu pai, né? Na grande luta da minha mãe, eu tive mesmo que me ausentar. Eu disse, não, fogo, o que é que eu vou fazer, Deus? Eu só tinha uma irmã que me soltava, vou preso, me soltava, não conversava. Eu roubava mais. Mas o que é que eu precisava? Eu precisava daquele polícia que nessa noite me mostrou que eu posso morrer. Porque existem pessoas que fazem coisas com o poder de que têm o controle das coisas. Vão continuando a fazer, porque não está lhes acontecer. O pior, ué, tem que lhes acontecer. Eu te vou uma experiência que aprendi com o meu pai. O meu filho, quando teve 1 ano, aquela gatinha foi para a vela. Eu tinha toda hora, tira a vela aí, tira a vela. O pai disse, oi, deixa a vela aí. Pai, ele vai se queimar hoje. Deixa a vela aí. Meu filho foi na vela, se queimou. Chorou, eu me irritei com meu pai. Apaguei a vela, me irritei. Ele bem calmo. Ouviam dele. Vai. Me irritei mesmo com meu pai. Depois de 2 semanas, meu pai disse, vem filho, acende vela. Acendi a vela, meti aí. Ele disse, chama o Teoniro. Teoniro, vem. Mete vela à frente dele. Peguei a vela, meti à frente dele. Meu filho chorou. Está a fugir. Meu pai disse, existem pessoas que precisam conhecer as consequências das coisas para pararem. O que eu estou querendo dizer é, mano, existem indivíduos que se estão a fazer mal e você lhe dizer que isso que estás a fazer tem consequência. Quando as consequências surgirem, permita só que ele vive metade dessa consequência. Mano, porque falar não está a ouvir. Falar não está a ouvir. Morrer não morre. Pessoa que faz mal e demora a morrer, motor. Jura, tem boa saúde. Nunca deixe de conta você mesmo que dorme a pensar no futuro, no bem-estar da tua família. Uma febre. Estás a vir do centro médico no bairro com a tua esposa, tua irmã que está a te apoiar. Um bandido que não sai, não trabalha. Você sai no bairro, lhe deixa, volta, lhe encontra. Ele conta a volta. Está sentindo mal, né? Oh, meu velho, melhora, é? Melhora. Sério. Você fica assim, meu Deus, e que é? Esse não faz nada. E depois já gajo no bairro, que não vai no ginásio, não treina, mas só o corpo dele. Você fica assim, mas Deus, saúde que tem que me dar é eu. Que domingo ainda vou te buscar, eu te oro. Esse dormir de pé, para ele não significa nada. Olha a sua saúde do indivíduo, ele bem grande. Ele não estragou, vai melhorar, é? Cumpre mesmo receita, é? Como você... Tá sabendo? Então eu fui viver. Eu que vos falo, sou Fátima Bela, sou organizadora da nossa conferência desde a primeira edição, claro, a convite e porque o boss confia, né, na subordinada dele, Dr. Gelson Pascoal, a.k.a. Gás Nobre. Vai dar bem de próximo, o boss nem está aqui, boss. Pronto, tá aqui. Então, eu sou a Fátima e é uma honra novamente, como eu já disse no discurso de abertura, que é ter-vos aqui na nossa atividade, que é a nossa edição de hoje. Vamos fazer uma pausa e sim, desculpe a minha delicadeza novamente, por favor, vamos ter acesso a fazer uma pausa para o nosso coffee break. Não precisam se levantar, nós iremos até os vossos lugares com alguma coisa para vocês beliscarem. Muito obrigada. Ser uma referência a nível tanto dos irmãos que vêm depois de mim e a nível da sociedade. Então, transformando a dor em poder. Eu queria começar com uma breve história
que é, na verdade, um breve cenário daquilo que foi a reflexão e o produto do que alcancei. O meu pai foi atleta profissional. Durante a sua estadia como profissional, ele até gozava que poderia vender a coluna para ser um atleta de elite, mas por uma lesão teve que abandonar a carreira. E nós nascemos nos Kwanzas, para quem conhece, Kwanza, aquele lado do Kazenga. Quando nascemos, nós tínhamos uma residência, 3 quartos, sala, cozinha, mas não sabemos até hoje, passam-se mais de 35 anos, que nem a minha mãe diz como perdemos o que alcançamos. Simplesmente um dia meu pai disse que amanhã temos de sair de casa e tínhamos que ir para outra casa. Aí começou o nosso calvário. Nós saímos da nossa residência e fomos para lá nos confins da terra, em Calcoaco, nos bairros dos pescadores, para uma casa de 3 quartos e sala, quintal. Fomos cair numa casa à beira-mar, 1 quarto e sala. O chão era areia do mar e só havia um vizinho do lado. Era um cenário aterrorizante para nós ver tudo aquilo que nós tínhamos a ficar para trás. E até hoje meu pai morreu, nunca sequer nos disse por que razão nós tínhamos que abandonar aquela residência. Tânia, depois de algumas semanas, levou-nos o teto e começamos a viver ao relento. Foram situações muito difíceis que depois de 6 meses a minha mãe decidiu abandonar tudo e pegou os seus filhos e começou a procura de uma estabilidade e conforto para os filhos. Eu não sei com quantas pessoas vivi, porque a minha mãe tinha de fazer viagens para tentar sustentar os filhos. E não é agora que você decide ir para o Kwanza Norte hoje e regressa no mesmo dia. Ela, quando fosse para o Uís, para outras províncias, era uma eternidade. Foi no período em que a guerra assolou e você não sabia se a mãe regressa ou não. Ora estás com a tia fulana, outro momento estás com um tio. E era um cenário bastante difícil e dramático. Não sei quantos anos fiquei sem ver o meu pai e o meu irmão mais velho que ele decidiu levar. Então foram experiências muito amargas. Eu sei o que é passar fome. Sei o que é passar dificuldades na flor da pele. Por quê? Porque assim nós crescemos. E eu tinha todas as condições. E esse é o cenário que o meu tio sempre me faz lembrar. Vocês tinham todas as condições criadas para serem delinquentes e depois no bairro e nos bairros em que frequentamos, a delinquência sempre esteve no topo. E eu quero falar sobre transformar a dor em poder. Me lembro que quando eu tinha 15 anos, a minha mãe... Primeiro é que eu sempre desejei ser jogador, porque o meu pai foi jogador profissional e ele transferiu esse sonho para mim. E talento nunca faltou, mas faltaram oportunidades. E eu nunca me apaixonei pela escola, porque eu sabia que seria um grande jogador de futebol. Mas quando atingi os 15, 16 anos, a minha mãe disse para mim, com lágrimas nos olhos, que filho, é bom que estudes porque eu já não tenho nada para te dar. Aquilo foi o despertar para que eu começasse uma sequência na vida estudantil. Eu disse que, ainda que não seja por mim, mas que seja pela minha mãe. E aí começou o desejo pela escola, o desejo e a dedicação para que um dia me tornasse alguém. Bem, nós temos aqui alguns tópicos, eu vou ser muito sucinto, porque depois no final eu quero vos trazer uma reflexão que vai nos levar uns 5 a 6 minutos, que de certeza que vai ser interessante para vocês. Bem, quando nós falamos sobre dor, estamos a falar sobre uma experiência, um sentimento que pode ser físico, emocional. E este sentimento, quando nós falamos sobre dor, cada um reflete e reage à dor do seu jeito. A dor pode ser psicológica, pode ser física. As dores podem ser tanto físicas como psicológicas. E o que nós sabemos sobre a dor é que a dor psicológica pode ter repercussão física. Aquilo que é chamado em psicologia como dores somáticas. É aquilo que você pensa como dor e essa dor pode ser refletida pelo corpo. E o corpo pode ter dor, que pode ter afetação também psicológica. Então, esta combinação de dores
pode sim trazer algum efeito muito nocivo a nós ou despertar em nós o poder para começar o processo da transformação. E quando nós falamos sobre a dor, exatamente, nós estamos a nos referir a um fenômeno que, na verdade, nasce em nós para nos despertar. A dor, inicialmente, ele nos dá sinal, é um mecanismo que alerta em nós que alguma coisa não vai bem. E eu percebo que as dores podem ser agudas, que têm um ponto de partida, mas depois elas podem se transformar em dores crônicas. E essas dores crônicas, muitas vezes, não estão apenas no ponto de partida, mas elas têm uma dispersão generalizada e tem essa repercussão e que a pessoa pode ficar neutralizada e pode ter afetação tanto física como psicológica ou ambos os tecidos. Ou seja, pode ser afetação psicológica e afetação ao mesmo tempo física. E eu queria aqui, quando estou a falar sobre dores e histórias dolorosas, é importante nós, como jovens que aqui estamos, e eu sei que estão a vir jovens de diferentes pontos da cidade e até zonas periféricas, é importante nós olharmos para o aspecto daquilo que nós vivemos e alcançamos e o que podemos alcançar. Como eu dizia que eu vivi um bom período da minha vida, nesta de ora está aqui, ora está ali e sem perspectiva de vida, foi quando aos 17 anos eu comecei a me dedicar. Eu, diferente do meu irmão, tinha uma particularidade. O meu irmão era muito dedicado à escola, enquanto eu era muito dedicado ao futebol. Então, eu tive que mudar de sonho. Quando vi a minha mãe a chorar, a dizer que, filhos, eu já não tenho nada para vos dar, então eu disse que eu tenho que me dedicar. Então comecei a ganhar paixão pelas artes, eu comecei a fazer desenhos, tinha alguma inclinação, mas eu percebi que não tinha criatividade artística. Eu conseguia imitar tão bem desenhos, mas não conseguia imaginar e desenhar. Então disse que esse sonho não vale a pena. Então tive que obrigatoriamente me dedicar simplesmente à escola. Eu entrei no São Domingos Sábios, para quem conhece, lá ao redor da Cidadela. Eu estudei o ensino médio lá e vivia no bairro Ruiz. Não sei se alguém conhece aqui onde é que é o bairro Ruiz. Mas o bairro Ruiz é lá nos confins, perto de Cacoaco. É a divisão entre Cacoaco e Kazenga. É praticamente Kikolo. E muitas vezes eu tinha de sair do São Domingos Sávio às 18 horas e chegar às 22 ou 23 horas em casa, porque aquilo é marchar. Era o atalho que nós tínhamos de encontrar para chegar a casa e no dia seguinte regressar. Eu terminei com muito sacrifício o ensino médio. Comecei a faculdade, desisti no segundo ano, porque estava a fazer o curso de biologia, mas não sentia paixão. Então foi quando tive de regressar para começar a faculdade de medicina. Terminei e eu disse que eu tenho de começar pequeno, por isso que fui me esconder no Kwanza Norte, para depois um dia me tornar grande. E são 7 anos de muito exercício. Mas para que o auge chegasse, ou para que o sucesso, para que as pessoas notassem que há algum potencial em mim, foi necessário muito esforço e o sacrifício todo que eu tinha de fazer para alcançar o que alcancei e o que ainda posso alcançar. Mas a luta e o desafio sempre esteve centrado naquilo que era a resposta que eu poderia dar para a satisfação da dor daquilo que eu vi na minha mãe, como objetivo ou perspectiva de transformar a dor dela no meu objetivo de vida e sacrifício para que se tornasse realidade. Então, existem alguns pontos que eu acho bastante importante para fechar já este capítulo, que diante da dor para se transformar em poder, nós precisamos levar em consideração esses 4 pontos. Primeiro, aceitar a dor. É que nós temos muita dificuldade em aceitar que estamos diante de um processo e esse processo precisa resiliência. E o facto de a dor, primeiro é que a dor é inevitável. Todos nós vamos passar por processos de dor, mas é necessário que o sofrimento não seja opcional. Existem muitas pessoas que ainda olham como sofrimento como um sentido de vida, dizer que todo mundo sofre, eu também tenho de sofrer. Não, mas é que nós não podemos aceitar esse sofrimento, mas é transformar para que este sofrimento
nos leve a uma perspectiva de vida maior. Depois, é mudar a narrativa. Não sair do cenário de vítima para ser o protagonista. Há muita gente hoje, como o meu time me faz sempre lembrar que, olha, sobrinho, você tinha todas as condições criadas para ser delinquente, mas eu me orgulho muito daquilo que tu te tornaste. Há muita gente que diz que é sempre, nós somos muito bons a culpabilizar, transferir transferências de culpa. Dizer que se o meu tio não fizesse, se o meu pai não fizesse aquilo, se o meu pai fizesse, se minha mãe fizesse. Mas nós somos jovens e aqui é o despertar de consciências que nós precisamos olhar para o futuro e dizer é aí onde eu quero alcançar, é aí onde eu quero chegar e começar a marchar agora. Então, eu nasci em setembro. Se eu nasci em setembro, quer dizer que me fizeram quando? Em dezembro. Ninguém pera em dezembro para fazer filho. Vocês sabem. Aquele nome era só nome de fim de ano. Conta, pumba, foi. 9 meses depois, surpresa. Olha, sério. Mas estou assim mesmo. Quando me disseram, tipo, o que é que os meus pais não nos... O que é que os pais não nos... O que é que eles nunca nos dizem? Eles nunca te dizem que se tu acreditas naquilo que tu queres mesmo, um dia tu vais conseguir estar até orgulho do avô Rocha. Tá vendo? Não vou vos mentir. O avô Rocha, quando chegou, ele era gatuno. Não sei. Mas quando o avô Rocha chegou, ele era um cenário. Hoje, estar aqui ao vosso lado, estar a ouvir os testemunhos do avô Rocha em primeira mão e perceber a referência que ele se tornou, os teus velhos não vão te dizer isso. Tens mesmo que acreditar. E eu vou dizer porquê. Porque eu, quando decidi fazer o Goza aqui, o meu velho não queria. Pensem comigo. Mocota era jornalista e criticava o governo do Zé Eduardo. Portanto, a qualquer momento ele podia ser preso. E até foi. E quando foi, eu perguntei, pai, mas foste preso por quê? Ele disse, porque disse a verdade. Então, mas a verdade, quem fala a verdade não merece castigo. Aqui em casa, no governo é diferente. Não. Mas eu disse, mas então, e agora foste preso, mas não tinhas culpa, até porque andam a roubar o Estado, como é que é? Ele disse, olha, eu não sei porque que eu fui preso, mas pelo sim, pelo não, estás aí para a faculdade, estuda direito, porque assim quando te prenderem, pelo menos sabes. E eu estudei direito. E quando acabei, eu percebi que eu não tinha sangue de barata. Emocionalmente eu não sou muito inteligente. Eu importo-me com as pessoas. E eu importo-me a um nível em que o direito não ia conseguir, eu não ia ser compatível com aquilo. Até porque dá para aldrabar e eu custa-me aldrabar pessoas. Eu penso assim, eu durmo mal quando devo uma pessoa. Imagina desviar de 30 milhões. Então não dá para o governo, não dá para... Pronto. Então a Cota disse, pô, mas pai, eu gostaria muito de ser humorista. Ele olhou, quer ser palhaço? Tiago, mas tu queres ser palhaço, por que não vais no circo da Assembleia? Tiago, eu disse, não, eu quero ser palhaço profissional. Um palhaço honesto. E ele disse, ok, ser honesto tá bom. Mas não curtia, o Cota não curtia. Mas no final do dia, eu vou vos dizer, o meu sonho, quando eu era puto, eu queria ser chefe do meu pai. Yeah. Meu sonho é ser a chefe do meu pai. Qual é a imagem que nós temos quando nós somos crianças? Nós estamos no cubículo, quando o Cota não está em casa, foi trabalhar, quando está em casa, é o lazer. E quando é o lazer, como nós somos crianças, naquele tempo não era lazer tipo, vou discutir com o meu pai. Era lazer tipo, fica em casa quieto, toma banho no máximo e... Porra, esse Cota que me desafia para tomar banho quando eu não quero. Eu quero ser chefe dele, que é para lhe mandar. Na minha cabeça, eu criança. Direito. O chefe do meu pai na altura era dono da televisão, da rádio e de jornais em Portugal. Meu pai era correspondente, ele era jornalista aqui e escrevia para um jornal em Portugal. E o boss dele era dono de televisão, rádio e jornal. E, exatamente, na minha cabeça, é isso que eu quero. Controlar esse mambo todo, tá vendo? Comunicação. Entretanto, decidi, vou ser humorista. Fiquei humorista. Cota não achou muita piada.
Até que viraliza o primeiro vídeo. E os cambas dele, porque o nosso cota mesmo é só os amigos ou os familiares. Os cambas dele ligam, porra, tu é teu filho? Sim senhora, sim senhora. Cota já chega comigo, oh, como é? Então, aquilo vamos. Oh, hoje já. Dreads. Lá também, tudo bem, já que o cota curte, vou continuar. Até que faço um que deu os trilhos. Deu os trilhos. O cota já. Eu avisei, porque eu avisei. Disse, não, cota. Primeira vez, nós tínhamos um programa que chamava Só para Saber. Era um noticiário satírico. Todas as notícias nós fazíamos sátira. Chegou um momento em que eu já não dava para fazer porque todos os anos era a mesma coisa. Roubaram. Dread, se fosse agora era AGT. Dread, como é? Tag. Todos os dias estão sempre. Então parei aquele mambo. Mas na altura eu fazia aquilo. E nós estávamos a fazer na Rádio Mais. Dreads. Ao domingo. Fizemos o programa domingo, tudo bem. Segunda-feira, tempo do Zé Eduardo. Zé Eduardo acorda bem disposto e exonera 8 ministros. Nós já estamos a fazer as piadas para domingo. Dread, esse domingo vai estar quente. 15 minutos. Eram 15 minutos do programa só. Esse domingo vai estar quente. Domingo, a caminho da rádio, o dono do programa está a ligar. Epá, ordens superiores, não vale a pena virem mais, não vai fazer o programa. Dread, o Zé Eduardo é que exonerou. Eu só vou fazer palhaçada. Não, aqui não. Sabem o que deu as ordens superiores? Um mês depois, foi exonerado. Burro de merda. Esse é o país. E às vezes nos dizem, não faz. É para fazer. Tá vendo quando você fica com medo? Às vezes tem uma dama. Você quer uma dama. Mas você sabe mesmo, aquela dama é tipo, Mocota. Essa dama, você sabe. Mas porra, tá ali mesmo. Você tem medo. Vai com medo. Tá vendo marimbondo quando bisna? Também tem medo. Não tá nos roubando a mesma. Vai com medo. Esse é o espírito, é só esse. Então você aceita, porra, eu quero fazer esse mambo. Como é que eu vou fazer esse mambo? Vou bombar bué. Por quê? Porque na altura, isso estou a falar há 14 anos atrás. Na altura eu estou a chegar, eu estou a ver Tunesa, Calado. Tunesa são 5, na altura eram 5. O Gilmário não tinha saído, Cesócio não tinha saído. E o Calado. 6 pessoas para 6 milhões de habitantes em Luanda. Eu disse, não é possível. Angolano tem que rir de outros mambos. Toda hora só, langa. Chinês. Feio. Não, vamos falar dos bonitos. Vamos falar dos bonitos e dos gatunos. Porque são a mesma pessoa. Não sei, mas estamos a falar. E começamos a falar de política. Hoje vocês todos falam política. Naquele tempo, estrilho. Mas vamos fazer, por quê? Porque mesmo estamos a fazer piada, estão a nos roubar. Então você faz também o teu mambo. Arte é arte. A arte do roubar é a arte do gozar. Vamos embora. Equilibra. E você continua nesse mambo. E sabes que vais ter que bombar para caraças. Só que eu tenho aquele mambo que eu vos disse no início. Eu não sou emocionalmente inteligente, eu não sou ganancioso, eu sou ambicioso. Eu gosto de coisas para nós. Porque se nós tivermos coisas, cada um está fixe no seu mambo e assim eu tenho mais liberdade para fazer os meus mambos. Se eu for ganancioso, eu vou querer todos os mambos para mim e vocês vão olhar para mim, querem o meu mambo, vão me atirar a tala. Como já me atiram a tala à toa, não. Eu quero mambo para todos. E não é tipo eu sou socialista, não. É só água, porra. É só luz. É só educação. Afinal é bem de só. Mas é só. Faz só o básico, é o básico. Estamos no século XXI, nós temos rios, não faz sentido morrermos de sede. Certo ou errado? É só isso. Tem barragem, já barraram a barragem, todos os mambos. Porra, luz, é só isso. Porra, gata fazer o mambo. No processo, qual é a minha fezada? Talento angolano, senhoras e senhores. Ladilson, Dange,
Avô Rocha, Cola, Orlando Capata, todos esses miúdos, todos sedentos de talento e prontos para mostrar para vocês todos. O que é que eu precisei de fazer? Eu só precisei de encontrar um espaço. Não foi mais não. Eu sou, porque eu podia fazer só mais um. Eu sou só mais um a fazer a minha carreira. Dava, tranquilo. No início eu dizer não tem graça, depois quando fossem os vossos bolsos, afinal ele estava a rir, tudo bem. Mas não, aqui tem bué de Luís. Se eu ficar com 10% de um, 10% de um, 10% de um, 10% de um, se calhar já dá 10% de um músico da LS. O que eu estava a pensar é assim. Sentiste a profundeza, né? Essa é puxada, essa é puxada. Eu, se tiver um espaço, nós todos vamos fazer combo. E assim, quando tiver televisão na minha casa, ninguém vai ver televisão na minha casa porque todos têm dinheiro para ver televisão na casa deles. É simples. O mambo é simples. Foco. Com foco eu percebi, não é só foco. Porque arte também é ciência. Daí, o avô Rocha ter mudado a vida dele. Porque ele percebeu só que gatuno, humorista, não dá. Ou é um ou é outro. E quando vais para o humor? Hoje vocês têm, pelo menos, uns acompanham o Voz aqui, acompanham o movimento do humor, 5, 10 anos de stand-up. Mas há muito tempo atrás não tínhamos nada. Há muito tempo atrás vocês gostavam de piada ha. Hoje já querem pensar noutras merdas. Hoje, já na vossa cabeça, faltou ali qualquer coisa. Até já acham que são engraçados. Ótimo. Por quê? Porque estamos todos a evoluir. Nesse processo, eu tive maestro. Maestro é, até hoje, polícia. Vocês não sabiam. Por quê? Acham que o maestro é humorista. Teve que ser um gajo que foi estudar em Portugal, vir para aqui, para dizer que o maestro é polícia. Porque o maestro não consegue vos parar na rua para vos pedir gasolina. O que eu estou a dizer é que com a exposição da arte, nós todos começamos a crescer. Eu, por exemplo, eu não faço filhos. Eu não faço filhos, já fiz o teste. Disse que é mais rápido do que marimbondo, mas não é preciso, não quero. É só mesmo porque eu não quero. Porque eu sinto que eu já tenho os meus filhos. Que é o avô Rocha. Que é o Ladilson. Que é o Cola. E por acaso, o avô Rocha, o Ladilson e o Cola também já têm filhos. Isso quer dizer que eu já sou avô. Respeito, não é? Respeito. Ainda estou aqui em dia. Como eu falava, ciência. Por quê? Porque eu percebi que não é só ter um espaço. Nós precisávamos de estudar. Porque o mambo está em constante desenvolvimento. E o que acontece é que... Obrigado. E o que acontece é que, se nós vamos desenvolvendo, vocês vão desenvolvendo conosco. Quando vocês começam a ver, por exemplo, o tipo de humor que o Colo apresenta hoje, que o avô Rocha apresenta hoje, que o Gilmar apresenta hoje, vocês dizem, porra, eu me identifico. Eu já quero... Por quê? Porque vocês hoje também já são pais. O texto deles também mudou. Antigamente era no táxi. Eu a ver uma dama. Agora é eu no táxi. Com a minha família. Mudou. Devia ser eu num carro. Mas essa é outra história. Isso é mais lá à frente. Isso era se eu tivesse a ganância. Eu com a ganância... não vamos mentir, eu com a ganância... Alguns putos tinham ficado muito ricos, mas calhar depois não tinha ajudado tanta gente. É uma questão de escolha. Mas você também, se escolheste, vai até o fim. É só isso. Eu tenho um boi de orgulho. Porque nessa escolha que eu fiz, e que os meus velhos, em condições normais, ninguém faz um filho para pagar os estudos, para ser advogado, e acaba palhaço e fica contente. Portanto, ainda assim, das coisas que mais me orgulho é o facto de a minha ideia ter contribuído para que o Colo e o Bondoso, por exemplo, tivessem acabado a faculdade. Ou seja, nós tínhamos um programa e todos os dias os melhores a atuar levavam uma massa. E eles pegavam nessa massa porque eles eram os melhores. Não era porque eu lhes fazia, eles eram os melhores, talento é deles. Eu só queria a condição, talento é deles. Eles pegavam na massa de serem os melhores e pagavam as propinas.
E hoje eu tenho um engenheiro, eu tenho um doutor. Eu tenho orgulho do caraças. Orgulho do caraças. Por quê? Porque eu também senti, e eu sei que não fui o único, o público sentiu comigo, que existia um tipo de humorista enquanto estudante e existe outro tipo de humorista enquanto licenciado. Porque a verdade é que a ciência também te dá segurança. Eu estava a ouvir a minha biografia, lembrei-me, porra, eu já sou licenciado há muito tempo. Eu já falo à toa há muito tempo. É isso. Eu já falo à toa há muito tempo porque eu já me sinto seguro para falar à toa há muito tempo. É só isso. E depois você pensa, porra, mas assim mesmo estás à vontade em falar à toa. Dreads. Há uma 10 na Assembleia a falar à toa todos os dias e ninguém diz nada. Eu só estou a vos ao trabalho vocês. Aqui está ao trabalho todo mundo. Come on. Estão a perceber? E então aí vem, para mim, trabalho duro. Não vou vos mentir. E essa parte é a minha parte mais importante, porque eu quero vos lembrar do mambo. Eu sei, alguns de vocês me veem um bocado claro, latão, privilegiado. Não vou fugir a isso. Eu vou vos dizer qual é o meu privilégio. Há muito tempo atrás, um cota branco veio para a banda. Até aqui, estamos bem? Violou minha avó. Então, o que eu estou a dizer é o seguinte. Vocês têm que pensar que os mulatos, até determinada altura, pelo menos, eu sou de 85, né? Até determinada altura, não foi escolha, foi violação. E esse é o grande... Eu acho que isto é o que nos falta para nós percebermos aquilo que nós somos. Nós passamos de ser soberanos dentro daquilo que era a nossa África, para depois passar a ser escravizados. Portanto, atenção, porque não é tipo, nós não queríamos lutar. Nós não sabíamos o que era esse mambo. Nós estávamos no sol. A imagem que eu tenho do meu tetravô branco a vir, vou explicar já. Pronto, só para entenderem. Diga, estava na Europa, estava frio. Se está frio, pila pequena. O que eu estou a dizer é, está frio, pila pequena. As brancas ainda estavam assim. Vocês sabem como é que era. Não tinha, aquilo era assim, não tinha nada, né? E na Europa, não havia condimentos. Na Europa, a terra, não havia especiarias, não havia gindumbo, não havia nada, não havia sal. Eu sei que você fez a coisa, estou a falar sério. Ou não? Então, o que eu estou a dizer é o seguinte. Miga, estavam no cubico, chateados, frio, vou morrer, não sabes se no próximo verão vais existir. Um dread para fazer um navio, temos que sair daqui. Essa galera também está chateada, muito tempo vão passar. Nesse processo, o Manuel foi escolhido. Pronto, o Manuel era o náufrago, mas depois tinha o Diogo Cão. Mas o Manuel é o que vocês não conhecem. Porque tem sempre um que vocês não conhecem, que fazem trabalho. Não, o que eu estou a falar... Vocês sabem. Tem sempre um que bomba, tem sempre um operativo. Depois tem o que fica com os louros, né? Às vezes é com as pretas. O que eu estou a dizer é assim, o Manuel arranca e a Catarina está lá no cubico a dizer, ei Manuel, traz-me sal, traz-me sal. E o Manuel disse, está bem. O Manuel a chegar ao barco, quem é que aparece? Ana. Porque vocês mulheres pensam que nós traímos à toa. Não, quem nos ensinou foi português. Primeiro nos traiu, depois disse, não, agora fica com essa, agora fica com essa. É isso. Resultado. Ana aparece e diz, Manuel, onde é que vais? E o Manuel disse, olha, vou para o mar. Leva-me. E basaram. Estou-vos a dizer, foi isso que aconteceu. Manuel, a Ana e o Diogo Cão. Onde é que estava o Diogo Cão? No caralho. Onde é que é o caralho? No navio. Tem uma merda grande, aquilo lá em cima chama-se caralho. Por isso é que vai para o caralho. É ali, é só isso. Tá a ver. Tem ciência. Então, a chegar já aí perto, ilha, nós estamos na ilha, tranquilos, né? Porra, já, né? As nossas irmãs já estão a sair, a andar normalmente, né? E nós também, tipo, tripé, né? E é aí que nasce o racismo. Por quê? Porque o Manel olha para aquilo. A Ana, que estava habituada a só uma coisa assim. Assim. Olha para aquilo e começa a ficar com comissões. Manel, o que é aquilo? Manel,
Estou a dizer, olha, ela estava a sentir o que vocês sentiriam se vissem agora o Zé Eduardo. O que eu estou a dizer é o seguinte. Manel, o que é aquilo? E o Manel viu logo que era uma pila e disse, racismo, racismo, é uma raça inferior, uma raça... E foi assim que nasceu o racismo. Isso para você... O outro, né? Você sabe quando você foi na praia porque os teus amigos foram? Quando você comprou uma blusa porque a fulana comprou e também lhe ficou bem. Vocês sabem quando muitas vezes nos submetemos a situações que às vezes são desconfortáveis para nós, mas gera prazer ao nosso próximo. Nós queremos que o meu amigo goste, quero que a minha amiga concorde comigo. E a gente faz. Vocês sabem o que é que nos faz fazer isso? É aquilo que nós queremos tratar hoje. Como lidar com a pressão social. Não é difícil também desmistificar isso, é melhor passarmos. Não sei, eu não vou seguir uma sequência de slides. Isso está mais ou menos... Pode ficar no primeiro slide. Este está bom. O que é que acontece? Todos nós estamos inseridos numa sociedade. E a nossa história é de viver e morrer, né? Nós somos descritos assim entre o berço e a sepultura. Só que nesse intervalozinho, que é pequeno, nós temos um contato com a sociedade. Essa sociedade já tem em si normas e padrões. A sociedade já estabeleceu em si caminhos e moldes como as coisas devem funcionar. E nós estamos lá lançados, como o Tiago disse, fruto de uma ejaculação qualquer. Nós também caímos lá naquele meio, naquela sociedade. O que é que essa sociedade faz? Nos pressiona para nos moldarmos conforme ela é ou quer. Só que nós não viemos aqui com planos de sociedade, né? Ninguém nasceu já com programa de como é que Angola tem que ser daqui a 30 anos. Então, nós que somos seres singulares, que vivemos numa sociedade, nós temos que nos adaptar a esta sociedade. Só que, como ela nos pressiona, então nós sentimos pressão. Como é que ela acontece? É isso que vocês têm ali. Cada um, acho que isso está muito claro, vocês não conseguem visualizar a imagem, mas eu vou criar imagens das vossas cabeças para cada um conseguir refletir. Quando vocês veem uma mulher com um bebê no colo, vocês não acham lindo? Acham ou não acham? É lindo. Quantos de nós, quando chega lá fora, te perguntam, tens quantos anos? 33. Já tens quantos filhos? Nenhum. Espera quê? A pergunta é, tá a esperar o quê? Sabes o que é que originou essa pergunta, tá a esperar o quê? É que ele quer medir a minha felicidade na régua da felicidade dele. Porque essa mesma pessoa que te pergunta, estás a esperar o quê? Se cruza com outro amigo e ele fala, oh, meu, você tá assim, já. E já tens quantos filhos? Já manti, já tenho 5 filhos, meu, isso tudo. Você não está a sentir a crise. O que é isso? Ele acha que os 5 filhos do outro também é muito. Porque o problema dele não é o outro que tem 5 filhos. O problema dele é ele. A nossa questão da reflexão hoje é em torno disso. Há quem é feliz com e há quem é feliz sem. Mas como eu posso ser feliz com ou sem e mesmo assim conseguir lidar com esses que nos apontam dedos? Tenho aqui muitos antigos colegas que eu vi aqui. Olha, deixa eu já vos garantir, eu tenho um espelho. Vamos falar que estou gordo, né? Tenho um espelho, eu já sabia que estou gordo. Nós temos aqui nessa imagem um senhor com computador supostamente focado no trabalho e tem um senhor ali cuidando de uma criança, brincando com a criança. 2 imagens super interessantes e bem bonitas de se ver. Só que por trás dele tem as vozes que surgem na sociedade. Essa aqui,
Alguns lhe dizem que nunca tem tempo para nada, pensa que os estudos é que vão lhe enterrar e tudo mais. E ali tem um outro que está a cuidar da família. Também tem pessoas a dizerem, faz mais coisas, só quer cuidar de família, você está a ficar panina, e cada um criando as suas ideias. O que é que nós queremos? Nós queremos que cada um tenha espaço para viver com um emprego e ser feliz, e outros cuidando do lar, mas também sendo feliz. Proposta para nós hoje é isso. Não julgue, não compare, não imponha. Você respeite. Respeite. Avancem só, por favor. Prontos. Aqui nós temos ilustração de várias imagens. Os que viajam, os artistas, os religiosos, os estudiosos, os que têm responsabilidades com a família. E vocês veem cada um deles com felicidade no rosto. O que é que essa felicidade gera para nós? O que é que esses rostos transmitem para nós? Companheiros, vocês ouviram o Tiago aqui a falar que o pai dele achava que isso de ser humorista era ser palhaço, né? Eu tenho uma amiga que essas coisas que tem agora dos informáticos, aquilo é que é? Não, influencer não, ele é gestor, não sei se é que dessas coisas digitais ou uma coisa assim. Acho que é isso aí. Ela está a passar por sérias dificuldades porque ela nem sabe como explicar para a mãe que ela está a se formar nisso. Ela não consegue contar isso para a mãe porque a mãe acha que a filha é uma médica. E cada um de nós nasceu com seu sonho. Cada um de nós tem a projeção. O problema é que nós estamos a lidar também com as frustrações dos nossos pais. O teu pai que queria ser médico e não conseguiu realizar esse sonho de ser médico, ele transfere esse desejo, quer ver isso realizado em ti. Por isso é que fala, filha, você vai ser médica. Por quê? Porque eu quero. Mas o instrumento de felicidade do meu pai não é necessariamente ter um instrumento de felicidade. Eu conheço médicos que estão muito frustrados. Aliás, nós estamos acompanhados. Vocês podem achar que isso é muito lindo, cuidar de pacientes e pessoas chegando lá sangrando e clamando por doutor. E vocês já viram aqui que o médico também chora, né? É muito médico traumatizado. E principalmente aquele que não é vocacionado, que não fez aquele curso porque ama, que não foi lá por prazer, foi lá empurroso. Então tem que suportar. Vão te pagar no final do mês, mas você tem que lidar com essas todas nuances. Como a gente pode continuar a lidar com isso? Porque vocês falaram aqui com o professor Pedro que viver é morrer. Mas não importa morrer se você não viver. Deixe começar a viver. E o meu convite para hoje e para essa reflexão é que a gente comece a viver a vida que é nossa vida, nossa. Não a dos nossos pais, não a dos nossos amigos e não a da sociedade. A nossa vida. Qual é que é a nossa vida? Aquela que nos deixa feliz. Não é como tivesse a te falar, ela fica ali para tirarem foto. Eu quero uma foto distraída, porque aquela espelha exatamente quem eu sou. Sem querer comparações com ninguém. Aceitando cada um como ele é. Acreditem, tem muita gente com filhos e sofrendo, tomando medicamentos para continuarem a manter a pressão arterial em dia e sofrendo depressões porque há filhos que geram autênticas desgraças e há pessoas que não têm filho
e também está feliz. Muito feliz. Vocês viram o Tiago, né? A falar que não tem filho e não tem desejo de ter. Vocês viram nele alguma amargura ao falar disso? Não. Meu Deus, você pode ser feliz assim mesmo. Vocês conhecem Jesus? Quem conhece Jesus? Quantos filhos tinha Jesus? Vocês conhecem o nome do meu avô? Não, né? Meu avô tinha mais de 12 filhos. Vocês conhecem Platão? Quem conhece o nome do filho do Platão? Companheiros, é cada um viver a sua vida. A história que resta é a nossa. E não a dos amigos que nos acompanharam, nem dos filhos que nós fizemos. Agora, eu quero passar para uma quarta. Pode avançar? Se tudo já falamos, quero ficar aqui. Nessa aqui. Quero ficar aqui. Muitos de nós ficamos traumatizados porque a sociedade está a pedir isso. Eu não sou licenciada ainda e a minha idade foi, todas as minhas amigas já foram, todos os meus amigos já trabalham, eu ainda não tenho emprego, eu não tenho filhos, eu até já casei, mas a família continua a pedir filhos e eu não tenho. E como é que fica? É muito trauma para a nossa geração. E como nós sabemos que isso você não vai ouvir na conversa de mesa com os pais, nós vamos falar sobre isso exatamente aqui. Vocês conseguem ver isso? Há um contraste entre a primeira imagem e essa. Na primeira, vocês viam alguém assustado com o que os outros falavam. Aqui vocês têm um que uns lhe falam e ele está nas dele, ouvindo uma música e relaxando, tornando desse eco das vozes dos outros a sua música para descansar. Mas o que é que faz uma pessoa em meio à pressão social manter-se estável? O que é que te faz poder sorrir, mesmo quando as coisas literalmente, aos olhos da sociedade e nas réguas dos vizinhos, estão a dar mal? Primeiro é que você tem um autoconhecimento. Autoconhecimento é o conhecimento de si próprio. O conhecimento de si próprio te dá aquilo que a escola não dá. O que é? O coeficiente emocional. Como eu sei quem eu sou, onde estou, para onde vou, eu estou emocionalmente estável. Companheiros, você não está aqui para viver a vida dos outros. Se você continuar a aceitar esses convites para morrer, são convites para morrer. Todo convite que te faz deixar de ser você e querer parecer outro. Se você aceitar esse convite, é como se você tivesse a anular. E morte é mesmo isso, é negação de si. É você deixar de existir. Nós temos sensivelmente 40 anos. Estive a calcular em casa, acho que 45 para quem quiser viver muito. Terá uns 45 anos de vida boa, né? Porque nós temos ali essa infância, até pelo menos 18 anos, você começa a viver. Dos 18 aos 65, quem tiver bem conservado, não é o meu caso, nem do Gerson. Quem tiver bem conservado até aos 65, ainda terá uma relativa energia e alguma forma de gozo. Mas entre 18 aos 65, você tem que viver o suficiente. Porque depois vai vir aquela fase de 70, aquilo é mesmo só cobrança. Criar esse tipo de conferência inspirada nas conferências TEDx, para quem acompanha, começando nos Estados Unidos, depois foi girando por muitas partes do mundo. O Brasil revolucionou. É um modelo de conferência em que os preleitores, de forma limpa, têm um microfone, um diapositivo aberto e fazem uma apresentação impactante. E nós fizemos simplesmente a conversão e fomos selecionando das 4 edições para aqui, jovens que de alguma forma tinham alguma coisa a dizer, que acreditamos que podiam impactar, e estamos aqui até hoje. Eu tenho 30 anos, sou médico clínico geral, formado pelo Instituto Superior Técnico Militar, e por sinal sou oficial das Forças Armadas Angolanas. Mais ou menos tenho boa de coisas, tenho muitas coisas.
Eu refiro, tenho pouco tempo, pouquíssimo tempo, mas não consigo desligar esse outro meu lado, que é fazer alguma coisa para a minha comunidade. Eu acredito que nós temos sempre alguma coisa a dizer, alguma coisa a contribuir. E se calhar a contribuição é simplesmente ligar uma câmera e dar voz a alguém que consiga fazer melhor. E eu tenho muita facilidade nisso, dar espaço para outras pessoas. Por isso é que a minha equipe, desde a primeira edição para aqui, são pessoas que são sempre iniciantes. Não me importa tanto trabalhar com pessoas profissionais, porque eu consigo enxergar de longe o potencial de cada pessoa que trabalha comigo. Eu tenho, acredito ter esse dom aqui, modéstia à parte. Eu consigo enxergar a luz das pessoas. Um grande amigo meu, chama-se Ambrósio, ele está aqui na sala. Ele diz sempre: você nos ilude porque você acha sempre que nós conseguimos fazer tudo, conseguimos fazer muitas coisas. Não é o que eu acho. Eu acredito fortemente que os meus amigos e a juventude angolana tem muita coisa a dizer, só precisa de espaço. E quem de direito devia ver um pouquinho mais isso. Por exemplo, para nós estamos aqui, foi necessário custos. Que tal se fosse um pouquinho mais aberto? Que tal se, para conseguirmos estar aqui reunidos, não precisássemos de tanto de valores monetários? Um auditório como esse são 80 mil kwanzas, 2 a 3 horas. E se fosse 40, se fosse 30 mil kwanzas, não podia fomentar um pouco mais o debate, o encontro na juventude? E isso nem é política, né? Isso é só realidade. Atenção à jogada para quem está filmando. Então, acabo me desligando um pouquinho da minha área às vezes, porque eu acredito que eu sou feito de muitas coisas, mesmo, e também nós podemos sempre, dentro dos limites, fazer. Existe um artista que diz: se te foi dado a luz, deves usar. Então, se tu tens algum potencial, e nós temos aqui um exemplo bem prático, que é a Fátima Bela, ela faz 1000 coisas. Ela canta, dança, escreve. É incrível. É um poço de talentos. Então, se te foi dada a luz, deves usar. Às vezes nós nos prendemos naquilo que é o nosso ofício, nossa atividade laboral comum, e desligamos a parte mais lúdica, a parte artística, porque cada um tem. Eu acho que quem vem ao mundo tem que fazer algum tipo de arte. Ou escreve para alguém, ou pinta. Só estás mesmo a trabalhar, mais nada. É estranho. Então, infelizmente, dada as nossas condições, hoje estamos a encerrar o ciclo de conferências, coisas que os teus pais nunca te disseram. Infelizmente. Se calhar vai haver aqui uma transformação, uma metamorfose. Se calhar vamos fazer uma coisa menos custosa, com mais pessoas envolvidas, partilhar custos, porque é difícil. Nós estamos a trabalhar nisso, acho que um bom tempo. E ainda assim não tivemos um público tão massivo, mas eu sempre valorizo muito a qualidade. Quem esteve aqui conseguiu sentir o impacto da coisa e isso é que nos interessa. Igualmente, o pessoal do painel, nós nunca chamamos o pessoal que tenha grande público. Nosso maior interesse é o que tu consegues dizer. O que é que tu dizes? O quanto tu impactas. Não exatamente, senão traremos aqui o tsunami. Do ponto de vista de trazer público, então é o que a pessoa diz. Nós estamos a fechar o ciclo de conferências. O que é que nós gostaríamos profundamente que ficasse daqui? No discurso de abertura falou-se de uma coisa, uma frase que a Bela fez referência, que era: desejamos que daqui saiam jovens realmente transformados e que troquem a bajulação pelo esforço. Que troquem o mediatismo pela crença do processo ou no processo e que construam uma vida pautada pela honestidade intelectual, aversão à injustiça
e o compromisso com o bem-estar do semelhante. É um crime um jovem não estar atento a esses detalhes. É um crime um jovem não ter aversão à injustiça, não ter ser bajulador. Não é para a juventude, sinceramente não é. Porque essa é a fase da vida de maior produção, de maior proliferação de pensamento, e é daqui onde deve sair a maior produção de coisas profícuas, coisas que realmente agregam. A todos os meus colegas do ensino médio, da faculdade, máximo respeito, satisfação, gratidão. Os colegas que continuam a me chamar de delegado, não sei porquê, já não sou delegado faz quase 11 anos, mas continuam a chamar-me de delegado. Os colegas da faculdade, da medicina, um forte abraço ao Edgar Sec. Edgar Sec é, se não o maior criador de conteúdos voltado para a área da saúde em Angola. É só vemos pelos números, e está agora concorrendo nos prêmios Tigra, que nós temos máxima fé que ele vai. Vamos levar vamos fazer uma divisão equitativa de 1 milhão de coisas. Se todos nós votamos, né, claro. Então, a todos, de forma extensiva, muito obrigado. Eu descobri muito cedo que eu consigo envolver as pessoas nos meus projetos. Acho que essa é uma habilidade que eu também não sei como adquirir. Então, eu vou tentando. É verdade, não é verdade? Então, eu vou tentando ao máximo fazer bom uso disso. Se eu tenho a capacidade de envolver as pessoas nos meus projetos, nas minhas ideias malucas, eu vou tentar fazer o máximo uso disso para impactar pessoas, para influenciar, para conseguir trazer mais pessoas para aqui, para o bem. Porque é isso que precisamos. De mal, já temos de sobra. Estamos juntos e, como eu digo sempre, ok? Espero que vocês digam. Um dia quê? Um dia seremos grandes, estamos juntos, estamos juntos, estamos juntos. Agora é o momento para tirarmos fotografia, trocamos umas palavrinhas. E eu fiz anos no dia 4 de maio. Quem quiser me dar um abraço, apesar de que atrasado, estamos aqui. Estamos juntos.